Bom dia, gente! Terça-feira. Hoje a gente vai falar aqui sobre o poder da decisão. Eu esqueci de colocar o meu brinco. Gente, hoje a gente vai olhar para o que tu tá decidindo aí na tua vida, o que tu não está decidindo. E muitas pessoas falam, né, que o que mais tá atrapalhando, tá roubando a sua vida hoje é a questão da falta de tempo, né? Só que não é. Não é. Não é falta de tempo. É a tua indecisão. É a tua falta de atitude mesmo em relação às decisões que tu toma. E provavelmente todos os dias tu acorda, tu sente que tu quer mudar algo aí na tua vida. E aí tu passa o dia inteiro ali tentando se convencer de que ainda não é o momento, de que precisa esperar mais um pouco. Só que a parte que eu preciso que tu reflita é: todos os dias, quando tu não toma uma decisão em relação a qualquer coisa, tu também está decidindo. O não tomar uma decisão também é uma decisão. E quando tu não toma aquela decisão que tu precisa, tu está decidindo continuar do jeitinho que tá para pior. Porque o tempo não resolve nada, né? São as tuas atitudes, são as mudanças nas tuas atitudes é que vão mudar os teus resultados. E aí, tu tem medo de decidir errado. Só que tu esquece, ouçam bem isso aqui. Bom dia, Daia. Tu tem medo de decidir errado. Só que quando tu não decide nada e tu fica parada, tu garante 100% desse erro. Por quê? Se tu tentar, tu tem 50% de chances de dar certo e 50% de chances de dar errado. Só que quando tu não tenta nada, tu garante o erro. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês têm medo de errar e pelo medo de errar vocês garantem o erro. Não é muito doido? Como a gente se engana, né, gente? E essa reflexão aqui, quando eu ouvi pela primeira vez de uma treinadora minha, eu buguei na hora. E fiquei pensando, meu Deus do céu. Quanto tempo perdido com medo de decidir algo errado, sendo que sem decidir eu tava garantindo a minha falta de resultado. E é muito verdade isso. Eu já contei aqui pra vocês que para eu entrar para a primeira formação de mentora comportamental, eu demorei 2 anos para entrar. E nesses 2 anos, basicamente eu sabia que eu precisava, mas eu fui tentando ali resolver várias coisas na minha vida sozinha. E basicamente foi exatamente assim, eu fiquei 2 anos ali esperando o momento certo, esperando as coisas melhorarem, sendo que se eu não fizesse algo diferente, as coisas não iriam melhorar. E hoje olhando com esse olhar,
que eu fiz? Eu garanti dentro daqueles 2 anos que eu erro. Por quê? Porque se eu entrasse, eu tinha 50% de chances de fazer o negócio dar certo e 50% de chances de dar errado. Mas esses 2 anos que eu fiquei parada, eu garanti o meu fracasso. Que doido, né? E aí eu quero que tu pense aí qual é a decisão que tu tá evitando de tomar hoje, que tá garantindo 100% dos erros, do fracasso e da tua falta de resultado. E aí eu quero que tu olhe agora pro outro lado. Que decisão que tu pode tomar hoje que tu corre o risco de errar, mas também tu corre o risco de acertar e sai aí dessa garantia total de erro e de falta de resultado. Olha como a maneira da gente olhar para as coisas muda totalmente a nossa percepção. Qual é a pior coisa que pode acontecer se tu decidir isso aí que tu precisa decidir e der errado? Agora, se tu não fizer isso, concorda que tu já tá no problema? E pior do que tá, pode ficar só se tu não fizer nada? Decisão é o que separa quem tá vivendo no modo de sobrevivência, naquele automático que não te leva para lugar nenhum, de quem constrói a própria história, de quem pega ali as rédeas, né, da própria vida. Toda vez que tu fala, depois eu vejo, tu tá dizendo inconscientemente aí para ti mesma que a tua vida pode esperar. Só que ela não pode esperar. E para te mudar, começar a mudar os teus resultados, sair desse lugar, tem 2 tipos de decisões que tu precisa tomar. Uma que a gente chama de decisão macro. O que é decisão macro? O que eu quero para minha vida? Qual é o resultado que eu quero? Onde eu quero chegar? Bom dia, Lu! Que resultado é esse que eu quero? E aí eu tomo essa decisão. Ó, eu quero tal e tal resultado, eu quero me tornar essa profissional, eu quero conquistar isso. Qual é o tua decisão macro? E depois vem a decisão micro. O que é a decisão micro? A decisão micro é tudo que tu precisa fazer todos os dias para chegar nesse resultado. E a maioria das pessoas erra justamente aí. Porque talvez tu até saiba onde tu quer chegar. Só que quando tu só sabe aonde tu quer chegar, mas tu não sabe o caminho, os passos que tu tem que dar, quais decisões que tu precisa tomar todos os dias para chegar nesse resultado, isso é só um sonho. E é um sonho que não vai se tornar realidade porque tu não tá fazendo o que tu precisa fazer para chegar lá, para realizar ele. E eu sempre ouvi muito dizer da minha mentora que sonho, que só se sonha ele vira pesadelo. E de fato, quando a gente sonha muito algo, mas a gente não tá fazendo nada para realizar, vira um pesadelo, vira dor, vira tormento, vira frustração, vira fracasso. Agora, tu tomou tua decisão macro, tu sabe onde tu quer chegar, o resultado que tu busca. Agora tu tem que parar e te perguntar: o que eu preciso fazer todos os dias para realizar isso aqui? Então, que decisões eu preciso tomar todos os dias para chegar nesse resultado? E, gente, essas micro decisões são as mais difíceis. Por quê? É muito fácil tu escolher e decidir onde tu quer chegar. Porque isso ainda é só uma meta, um plano, um sonho. Agora, tu ter que todos os dias decidir todas as ações para fazer, para chegar nesse resultado, é o mais difícil. Por quê? Porque aí entra a tua realidade.
tu vai ter que acordar e fazer o que precisa ser feito, independente se tá chovendo, se tá frio, se tá calor, se tu tá bem, se tu não tá bem. E essas micro decisões é o que vão fazer toda a diferença. É o que vai te tirar do lugar que tu tá hoje e te colocar no lugar em que tu quer se colocar. Toda a diferença. É o que vai te tirar do lugar que tu tá cansada de ficar. Nesse lugar aí sem resultado, que tu te sente frustrada. Nesse lugar que de fato dói. E agora tu precisa olhar pra tua vida. Qual é a decisão que tu está adiando que pode mudar tudo? Porque muitas vezes tu não parou nem pra pensar que lugar é esse que tu quer chegar. Porque às vezes tu tá fazendo, empurrando com a barriga, deixando aí a vida te levar, como a gente diz. E nem sequer teve coragem de decidir aonde tu quer chegar. Por quê? Porque pra te chegar nesse lugar, tu vai ter que tomar essas micro decisões todos os dias. E vai ser desconfortável. Só que o que tu precisa pensar? O desconforto não é opcional. Tu pode escolher qual desconforto tu vai enfrentar. Mas qualquer das alternativas vai te deixar no desconforto. Só que pensa comigo. Na situação que tu está, sem resultado, sem saber para onde tu tá indo, sem tomar essa decisão que tu precisa tomar, é ou não é muito desconfortável? Só que esse desconforto, ele não só não te tira do lugar que tu está, como ele tende a piorar a tua situação. Se tu optar por decidir onde tu quer chegar, tomar essas micro decisões todos os dias e fazer o que precisa ser feito, vai ser fácil? Não, vai ser muito desconfortável. Só que vai ser um desconforto que vai fazer tu crescer, vai fazer tu se tornar uma mulher feliz, realizada, com os resultados que tu busca. Tu vai crescer, tu vai te fortalecer. Escolhe o desconforto que tu quer agora. Tu quer o desconforto de continuar nesse lugar frustrada, triste, cheia de dor, paralisada? Ou tu quer o desconforto do crescimento? E aí eu volto a te perguntar, que decisão tu está adiando que pode mudar tudo? E além de te perguntar, eu te convido e te desafio a não terminar o dia de hoje sem tomar essa decisão. Quero chegar em tal resultado. O que tu precisa fazer para chegar nesse resultado? Tu precisa buscar ajuda? Tu precisa de mais conhecimento? Tu precisa simplesmente pegar tudo que tu já estudou e colocar em prática? Tu precisa resgatar aquele curso que tu não tá lá assistindo as aulas, assistir e aplicar? Tu precisa fazer uns atendimentos, sei lá, voluntário, um preço simbólico para te ganhar aí experiência? Tu já tem experiência, tu precisa aprender a vender o teu trabalho, tu precisa começar a fazer conteúdo, tu precisa falar com mais pessoas sobre o que tu faz. O que tu precisa fazer? Qual é a decisão que tu precisa tomar a partir de hoje para chegar nesse resultado que tu quer? Tu precisa de alguém para te acompanhar, te conduzir, te mostrar o caminho? Decida. Tu tá com algo aí te travando, tu precisa de ajuda, talvez às vezes uma colega pode te ajudar. Eu vejo que os terapeutas têm muito essa questão de achar que precisam resolver tudo sozinhas. E não, gente, quando a gente tem uma dor nossa, a gente precisa de ajuda de alguém, às vezes para nos fazer as perguntas certas, para nos conduzir ali, porque olhar para nossa própria dor é muito diferente de tu conduzir as pessoas a olhar para suas dores. O terapeuta tem muito disso de pensar, nossa, eu não consegui nem resolver minha vida aqui, mas eu sou terapeuta, eu preciso resolver. E aí tu fica com esse peso, nem consegue resolver, nem vai à frente, porque daí tu fica travada.
Então, ter a humildade de buscar a ajuda de uma colega, às vezes, abre o teu caminho. E eu gosto muito de trazer essa visão aqui, porque eu converso com muitas terapeutas e vou dizer para vocês que 90% delas têm essa questão de se sentir travada, de sentir que tem algo ali que ela não conseguiu resolver. Aí o que acontece? Aí ela se engana de que é incapaz de ajudar os outros, porque ela não tá conseguindo ajudar ela mesma. Só que isso não é uma verdade. Olhar para nossa dor nunca vai ser fácil para ninguém, independente da experiência que tu tenha, das técnicas que tu saiba. Muitas vezes tu vai precisar dessa ajuda de outra pessoa. Então ter essa humildade vai abrir teu caminho. E humildade, eu acho que é um dos primeiros passos que a gente precisa ter pra gente crescer. Porque quando a gente tem humildade, a gente abre espaço para esse crescimento. Então, minha gente, que decisão tu tá adiando e que pode mudar tudo? Escreve no papel. Que decisão eu estou adiando que pode mudar tudo? E aí eu quero que tu decida. Qual é essa grande decisão, essa macro decisão? Que lugar tu quer chegar? Não pensa pequeno. Pensa do tamanho aí do desejo que Deus já colocou no teu coração. Porque se Ele colocou, é porque tu pode realizar. Depois de responder essa pergunta, eu quero que tu faça uma lista de tudo que tu precisa fazer a partir de hoje. As suas micro decisões que tu vai precisar ter todos os dias para chegar nesse resultado. E vou te dizer, essas micro decisões de fato são as mais difíceis. Quer ver? Avalia assim, ó. Vamos supor que tu tá fazendo dieta. Se tu tá fazendo uma dieta, em todo momento tu vai ter que tomar ali decisões. Decisões de comer ou não comer algo, de fazer ou não fazer algo, pra te não sair dessa dieta, porque tu tem um resultado que tu busca. Essas decisões diárias são as tuas micro decisões. Qual é o pior horário para quem faz uma dieta, por exemplo? Geralmente à noite. Por quê? Porque tu já teve que tomar muitas micro decisões durante todo o dia. Isso é cansativo. O nosso cérebro automaticamente ele quer nos poupar de gastar energia. Então, ele vai querer evitar tomar essas decisões. Só que quando tu acostuma teu cérebro a tomar essas pequenas decisões todos os dias, no início vai ser muito desconfortável mesmo, tu vai precisar de mais energia para tomar cada uma dessas micro decisões de pensar assim, não, eu preciso fazer isso aqui, é ruim, eu não gosto, é chato, é difícil, é desafiador, mas eu preciso fazer para chegar naquele grande resultado. Só que de tanto fazer, de tanto tomar essas pequenas decisões todos os dias, vai começar a se tornar automático e mais fácil para ti. Só que tu precisa entender que esse início vai ser mais difícil. Por isso que, falando em dieta, o início é mais difícil. Depois que tu acostuma, até optar por comer um doce ou comer uma fruta, vai ser mais fácil. Porque tu acostumou a tomar essas pequenas decisões todos os dias. Então anota aí. Que decisão eu estou adiando que pode mudar tudo? E abaixo tu vai fazer a lista de todas as micro decisões que tu vai precisar ter e tomar todos os dias para realizar isso. É estudar meia hora todos os dias? É buscar ajuda de alguém? É retomar aquele curso, assistir ali todos os dias meia hora de aula? Meia hora de aplicação? É chamar algumas pessoas para fazer atendimento? É começar a produzir conteúdo no Instagram? É, talvez, olhar para o conteúdo que tu já está fazendo e ajustar? Buscar ajuda, talvez, de alguém que conheça para te ajudar a ver ali o que eu tô errando, o que eu posso melhorar? Quais são as pequenas decisões que tu vai tomar? Isso vai fazer toda a diferença. Se tudo que eu falei aqui faz sentido pra ti, se tu tá cansada de girar em círculos, correndo atrás do rabo, como a gente fala, né? E tu quer começar a andar,
E se tu tá cansada também de andar sozinha e tu quer alguém para te acompanhar nessa jornada, foi exatamente para isso que eu construí o método VMS. Quem não conhece o que é o método VMS? Ele é um método totalmente direcionado para terapeutas e profissionais da área para te acompanhar em todo esse processo. Autoconhecimento, desbloqueio emocional, autocura e estratégia. Por quê? Porque tu precisa primeiro estar bem, tirar todas as travas, tu tem que te conhecer, tu tem que entender como tu funciona para te alcançar os teus melhores resultados, mas tu também precisa de estratégia. Por quê? Vender desenvolvimento humano, vender cura, vender autocura, vender da pessoa, olhar para sua própria dor, não é como tu vender qualquer outra coisa. É muito mais sensível, precisa de uma estratégia diferente, de um posicionamento diferente. O conteúdo que tu precisa fazer é diferente. E isso é algo que a gente não aprende por aí. E foi por isso que a partir do momento em que eu aprendi, veio a ideia de construir um método passo a passo para te construir tudo isso. Então, tu acessar aí a tua versão mulher de sucesso e alcançar a tua versão profissional de sucesso. As aplicações estão abertas. Se tu quiser conhecer melhor, entender melhor, vai no link da bio, preenche o formulário sem compromisso nenhum. A gente vai para uma conversa para a gente se conhecer melhor e entender o que eu posso te entregar, o que tu precisa. Se a gente entender que é o teu momento, seguimos juntas. Se não for, nossa amizade continua, tu continua aqui me acompanhando e está tudo bem. O que tu não pode mais é ficar nesse lugar que tu está, sem nem ao menos se dar a oportunidade de ouvir outros caminhos. Talvez a decisão que tu precise tomar hoje, a pequena decisão, a micro decisão que tu precisa tomar hoje para chegar na tua macro decisão, que é o resultado que tu quer, seja ir lá preencher esse formulário e a gente ir para uma conversa. Nessa conversa, o máximo que vai acontecer, caso tu não queira seguir comigo, é tu receber ali alguns direcionamentos de forma gratuita nessa nossa meia hora de conversa, que talvez vai ser a viradinha de chave aí, às vezes, que tu precisa para ajustar o que tu já tá fazendo. Não necessariamente, às vezes, tu vai precisar seguir comigo. Mas se tu precisar, vai ser uma honra. Eu sempre falo aqui para as minhas alunas, né? O resultado de vocês é o meu resultado. Eu acordo todos os dias com a minha grande decisão de crescer, obviamente, como profissional, mas de fazer todas as minhas alunas e mentoradas terem esse crescimento também. Então, o teu resultado é o meu resultado. Eu prezo muito por isso e é por isso, inclusive, que as vagas ao método são limitadas. Eu ainda tenho 8 vagas disponíveis. Quando que encerra? Quando fechar essas 8 vagas, tá? Mas no máximo até dia 11. Por quê? Porque depois eu preciso viajar. E como eu tô recebendo todas as alunas, elas estão passando por sessões individuais comigo depois que entram para o método. E eu prezo muito pelo resultado de vocês. Quero acompanhar cada uma individualmente, porque eu quero garantir que vocês de fato tenham resultado e tenham esse acompanhamento próximo a mim. Então, a gente precisa, dentro desse tempo aí, colocar todas para dentro, para todas terem essa mesma recepção, esse mesmo atendimento, tá, gente? Se tiverem dúvidas, podem me chamar no direct, eu tô aqui total à disposição de vocês nesses próximos dias até o dia 11, pra gente fechar essas vagas. E dia 7, sexta-feira, vai ter aula para as alunas, uma aula muito especial de uma ferramenta nova, que vem como bônus agora na turma 2, que é o reset de memórias. As alunas já estão enlouquecidas esperando por essa aula. Se tu conseguir fazer a tua aplicação até o dia 6, dá tempo ainda de tu participar dessa aula, que vai ser imperdível. Qualquer dúvida, se quiserem saber mais sobre o método, sobre os bônus, sobre valores, qualquer coisa,
Preenche lá as aplicações ou pode me chamar no direct que eu tiro as tuas dúvidas também. Certo, minha gente? Um beijo no coração, fiquem com Deus e não esqueçam de se responderem. Qual a grande decisão que tu precisa tomar hoje e quais são as pequenas decisões que tu vai precisar tomar aí nos próximos dias para realizar e conquistar o que tu deseja. Beijo, beijo. Fiquem com Deus.